Os Irregulares de Baker Street, seriado disponível na plataforma de streaming da Netflix. É um seriado ambientado na Inglaterra na era vitoriana e mais precisamente em Londres, né? Uma Londres cinza, escura, nebulosa, toda cheia de mistérios. Nessa história nós vamos acompanhar um grupo de jovens amigos que vivem numa região pobre da cidade e que precisa muito de dinheiro. Precisa de dinheiro para alimentação, precisa de dinheiro para pagar o aluguel, enfim, para suas necessidades básicas. E em meio destas necessidades, eles acabam se aventurando em um trabalho nada comum, que é desvendar crimes e mistérios sob demanda de um Dr. Watson muito sinistro. Eu tive uma experiência, muito flutuante com o seriado. Teve muita coisa que eu gostei, mas também teve muita coisa que me deixou com um pé atrás, que me incomodou. Por isso eu decidi trazer para o canal essa lista rápida com pontos fortes e pontos fracos elencados no seriado, na minha opinião. E um primeiro ponto forte que eu queria destacar para vocês, é bastante interessante, é justamente o fato do seriado trazer para a gente jovens no papel de protagonistas que muitas vezes eram realmente utilizados pelo Sherlock Holmes e pelo Dr. Watson nas histórias do Sir Arthur Conan Doyle como informantes, como observadores nos seus processos de investigação. Então eu achei bastante interessante eles trazerem isso como premissa para o seriado, né? E aí de repente a gente poder explorar mais essas relações, como aconteciam essas relações entre esses personagens. Inclusive, como curiosidade, eu queria dizer para vocês que o nome do seriado sai de um nome de capítulo de livro, inclusive, do Sir Arthur, que é um capítulo 8º do livro O Sinal dos Quatro, que se chama também Os Irregulares de Baker Street. Também é outro ponto forte nós termos as histórias ambientadas neste universo, né? Porque o universo do Sherlock Holmes é um universo intrigante, ele é provocante, e sempre é muito bom você explorar mais possibilidades de histórias e relações entre personagens neste universo. E para você ter uma ideia do quão famoso Sherlock Holmes é, em 2012, pelo Guinness Book, ele foi reconhecido como o personagem literário que mais sofreu adaptações para o cinema e para a televisão. Então ele tem uma abrangência, muito grande. E atualmente esse universo ele se encontra já em domínio público. Aí cada país, a Inglaterra tem uma lei de domínio público, os Estados Unidos tem uma outra lei de domínio público. E teoricamente qualquer pessoa poderia se aventurar e escrever uma história utilizando os personagens. Claro que existem batalhas judiciais, batalhas jurídicas em cima dessas questões. Existe um grupo responsável pelo espólio do Sir Arthur Conan Doyle e que normalmente entra em conflito com certas produções que tentam utilizar seus personagens. Produções grandes como essa produção do seriado que nós estamos falando, conversando, Os Irregulares de Baker Street, normalmente, para evitar esse tipo de conflito, eles já pagam os direitos autorais, mesmo havendo todas estas brechas, É uma forma mais segura e mais honesta de você lidar com a questão. E por que eu estou falando isso? Porque você está em domínio público, uma história e seus personagens estão em domínio público, é uma liberdade criativa que pode funcionar tanto para o bem, mas que também pode atuar descaracterizando os seus personagens. E esse é mais um ponto fraco nessa história, porque quem já teve contato com outros seriados, outros filmes maiores, mas principalmente com a literatura, o Sherlock Holmes clássico, vai perceber logo de cara que este não é o Sherlock Holmes clássico, este não é o Dr. Watson clássico, aqueles não são os meninos que moravam e funcionavam como informantes para o Sherlock. E eu ouso falar que, inclusive, aquela Londres vitoriana mostrada no seriado não é a Londres vitoriana exatamente, Ela até é visualmente, mas estruturalmente não. E este próximo ponto que eu queria trazer para vocês, ele é um ponto mesclado, O mesmo ponto tem aspectos fortes e tem pontos fracos também. E que ponto é esse? É a presença do elemento sobrenatural na trama. E por que eu estou falando isso?
É porque o seriado ele é formatado em cima de um formato que é bastante famoso já no cinema e em outros seriados, que é o monstro da semana, ou melhor falando, o monstro do episódio. E este é um esquema para roteiro muito bom de ser utilizado e muito bom de ser assimilado pelo público. Ele facilita você desenvolver as relações entre os personagens, maturar os personagens na história e também te ajuda a desenvolver a própria história, a história em si. Entretanto, esse é também um recurso bastante raso para uma história da grandiosidade, do porte de uma história do Sherlock Holmes. E acaba saindo como uma solução simplista e simplória, né, para o roteiro. E eu não podia deixar de falar e lembrar aqui neste vídeo um dos filmes que marcou a minha infância, e eu sei que marcou a infância de muita gente. Ele se chamava O Enigma da Pirâmide. Também era conhecido como O Jovem Sherlock Holmes. Era como se fosse um spin-off e que tinha na sua estrutura narrativa uma série também de fatores sobrenaturais, de elementos sobrenaturais. Entretanto, neste outro filme, havia uma explicação científica para cada um daqueles pontos sobrenaturais. Então, à medida que você avançava na história, você tinha uma explicação para o porquê daquilo acontecer. E esse era o grande charme daquele filme, né? Fazendo com que ele parecesse de verdade uma história do Sherlock Holmes. Por fim, eu queria trazer para vocês mais duas observações em relação ao seriado, que para mim pareceram bastante pertinentes. A primeira delas é a feliz escolha dos protagonistas, dos atores que viveram os protagonistas. Que escolha boa! São atores formidáveis, bem antenados, afinados com os papéis, com atuações formidáveis e com bastante carisma. Inclusive, eu diria que é o carisma dos protagonistas que te segura a maior parte do tempo no seriado, mais do que a própria história, inclusive. Entretanto, existe um ponto negativo muito próximo desse ponto, porque você tem todo um trabalho de caracterização, né, dos personagens, você tem um cuidado com a cenografia, com os costumes, com a iluminação, e aí de repente quando você vai escrever as linhas do roteiro, as linhas de fala mais precisamente, por você estar tratando com personagens jovens, você coloca gírias dentro dos diálogos. Mesmo que elas sejam rápidas e possam passar desapercebidas para a maior parte das pessoas, elas estão lá. E poxa, é de doer o coração, descaracteriza completamente o personagem você colocar uma gíria atual, né, de um jovem que vive agora em 2021, no diálogo de um jovem que vive na Inglaterra vitoriana, né? Você pega toda a caracterização e joga naquele esgoto que passa lá no porão da casa onde eles moram, lá no fundo daquele prédio. Que infelicidade. E um outro ponto também, uma outra observação ruim, na verdade, em relação ao seriado, é a sua sonoplastia ruim. Como as músicas foram escolhidas errado. Eu sei que parece-me que o seriado ele foi formatado, ele foi elaborado e produzido para uma audiência mais jovem, mas ainda assim não justifica você utilizar música eletrônica naquele cenário. E eu sei que não era uma música ambiente, né? Uma música da sonoplastia mesmo, mas não justifica. Existem muitas produções musicais que poderiam ter sido utilizadas e que não descaracterizariam o ambiente e o seriado, infelizmente. Então este é um seriado que acumula muito mais pontos positivos do que pontos negativos. E que bom, né? Porque isso nos deixa mais esperançosos em relação à possibilidade de uma segunda temporada. Vamos aguardar mais notícias para saber o que o Netflix vai fazer com relação a isso. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, agradecer por nos assistirem, por nos aturarem. Voltem sempre, o canal é nosso. E podem participar, não é? Dando sugestões, comentando aqui embaixo ou nas nossas outras redes, tá bom? Também estamos no formato de podcast e até breve. Vale a pena assistir o seriado, viu? Eu é que sou chato, mas é uma história boa.